Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu venho trazer a resenha de Toques Invisíveis do autor Alex Barbosa. Antes de a gente falar sobre esse livro, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito e também ativar as notificações do YouTube sempre te avisar quando sair vídeo novo. Também faço convite para você passar nas minhas outras redes sociais. Lá no Instagram compartilho diariamente a minha rotina literária e inclusive eu fiz um reel super especial desse unboxing desse livro quando chegou em casa, com participação de quem? Do Smeagol, do meu cachorro. Então vai lá dar uma conferida nesse Reels que tá muito do especial. E também, se você gosta de live de produtividade, lá na Twitch fazemos lives de sprint de leitura. Alguns dias da noite da semana, então bora ler juntos. Bom, gente, no primeiro momento eu vou falar um pouco sobre a sinopse do que se trata essa história desse livro e no segundo momento eu vou dar a minha opinião e experiência com essa leitura. Pretendo não dar spoilers, então fiquem tranquilos. Eu aconselho esse livro para um público mais infanto-juvenil, adolescente, acho que a partir dos 12 aos 17 eu indicaria essa leitura tranquilamente. Bom, pessoal, aqui esse livro vai trazer a história do Shandy, que é um adolescente que mora no Rio de Janeiro com seus pais e sua irmã, e um belo dia seus pais informam que eles vão ter que se mudar para Florianópolis por causa dos seus empregos. Então, Shandy no primeiro momento fica como qualquer outro adolescente, não gostando dessa novidade, porque, gente, quem é adolescente ou quem já foi, sabe o quanto é difícil a gente se desfazer dos nossos amigos da escola, mudar de ambiente, então ele teria que mudar para outra cidade em outro estado, então foi bem impactante essa mudança para ele, mas tudo bem, ele se muda, ele conhece alguns amigos, a escola nova parece interessante. Em Florianópolis eles vão ter seus familiares, eles já moravam lá no passado e se mudaram para o Rio de Janeiro, então meio que eles estão voltando às origens. E um belo dia ele tá lá na pracinha que fica na frente do colégio e ele tá lá com seus amigos e ele simplesmente avista uma musa grega na vida dele. Tipo assim, ele vê uma adolescente que nunca viu e simplesmente o coração bate mais forte e a gente tem aquele momento bem assim, sabe aquela paixão, como é que se fala? À primeira vista? Foi literalmente à primeira vista. Ele se depara com aquela menina e ele fica encantado. Na hora ele pergunta pros amigos, gente, quem é aquela garota? Vocês conhecem? Só que seus amigos, quando vão olhar, não encontram mais ninguém. E ele também perdeu de vista a garota. Tá, tudo bem até então, vida que segue, rotina volta ao normal, aquela rotina de estudo e tudo mais. E ele chega em casa e comenta pro pai, cara, eu avistei uma menina na praça, muito bonita, mas eu não conheço ela, nem meus amigos não conseguiram ver. Aí o pai deu a dica, vocês estão afim dela, por que você não volta lá na praça outro dia no mesmo horário? Vai que você encontra ela de novo. E não é que o menino seguiu a dica do pai e foi lá outro dia à tarde e não é que ele encontrou a tal da menina? Pois bem, ele teve coragem e dessa vez não ficou esperando pelos amigos falar quem era a garota. Ele foi atrás da garota. Meio stalker. Mas ele foi lá falar com a garota e ele descobriu que o nome dela era Julie. Pois é, algo vai acontecer ali nesse primeiro encontro, nesse primeiro contato entre os dois, um pouco estranho, mas não vou dar detalhes pra não dar spoiler, não é mesmo? Mas ele fica sabendo que o nome da garota é Julie, que ela é uma adolescente, só que ela não estuda. Só que é tão rápido aquele primeiro encontro que ele não sabe onde a garota mora, não sabe muito sobre ela e tá tudo bem, tudo bem. E aí, nesse primeiro encontro, assim, ele vai se sentir muito motivado, ele sabe o nome da garota e ele simplesmente beija a garota. E acontece mil maravilhas, o coração dele só falta pular pela boca, né? Ele beija a garota e fica encantado, mas logo ela foge dele, praticamente é isso que acontece na história. E ele volta pra casa e ele fala pro pai, cara, eu acho que eu nunca conheci uma garota assim antes, eu acho que o que eu tô sentindo é amor, eu tô apaixonado. E o pai dele até brinca e fala assim, cara, se você começar a namorar, traz ela aqui em casa, a gente quer conhecer, ou dando maior apoio pro filho dele, né? E aí tá, passa alguns outros dias. Gente, ele encontra de novo a garota que se chama Julie. Ela é um pouco misteriosa, pra não dizer o menos. E aí ele, emocionado, um adolescente que sente as emoções à flor da pele, só beijou a menina uma vez, viu ela 2 vezes na vida. No terceiro encontro que ele se vê com ela, ele simplesmente pede ela em namoro. Sim, gente, ele pediu ela em namoro. Eu achei assim um pouco forçação de barra, né? Mas é bem clichê, né? Não vou dizer nada porque muitos livros antigos era muito essa coisa do amor platônico, dessa coisa muito automática de bater o olho e tá, é o amor da minha vida. Mas eu não gosto muito de livros assim que são tão clichês nesse ponto.
Mas sim, se você gosta de um livro bem melação, bem romance, esse é o livro certo com uma pitada de suspense. Aí tudo bem, passa alguns dias, ele começa a namorar Julie, todo mundo fica um pouco achando estranho e acham até que ele tá mentindo que ele tá namorando, porque os pais nunca encontram a garota, a irmã sempre quer marcar alguma coisa, sempre tem uma desculpa. Os familiares acham até que é coisa da imaginação dele, mas não, a garota tá lá namorando, só que é muito, assim, é muito nítido que quando tem a oportunidade dos pais, ou a irmã, os amigos conhecer a garota simplesmente desaparece, entra no banheiro, quando volta eles já foram embora. E alguns eventos vão acontecendo e as pessoas ficam com a pulga atrás da orelha. Cara, acho que ele não tá namorando, é mentira dele. E aí ele vai ter uma festa no colégio do seu primo, um evento bem grandioso e tudo mais. Ele vai nesse aniversário, algo vai acontecer nos banheiros, que aí ele não vai conseguir usar do salão, vai ter que ir até a biblioteca. Ele vai na biblioteca, ele sente uma presença, um ar fica um pouco mais pesado e tudo mais. E aí ele sai do banheiro e começa a admirar os livros exemplares e aí ele vai ver alguns jornais. E aí ele vai descobrir algo sobre o passado de Julie que vai mudar tudo em sua vida. E de repente ele vai se ver em uma situação que ele está correndo super risco de vida. E aí a gente vai mudar totalmente o ares do livro, que a gente estava num ambiente escolar, um ambiente de família, toda essa questão do primeiro amor platônico, blá blá blá, e a gente vai entrar num lado um pouco mais tenso, meio diferente do livro, um pouco meio tenebroso, vamos dizer assim, com leve suspense, né? Mas Julie é algo e no seu passado vai implicar a vida e colocar a vida de Shandy em risco. E ele meio que vai ficar alguns dias, ele vai fugir de casa, porque ele vai enfrentar determinada coisa na sua trajetória que vai poder colocar em risco não somente a vida dele, mas também dos familiares. Então ele decide fugir de casa e ele começa a passar por processos, ataques e enfim, gente, eu não vou falar muito sobre essa parte, senão eu acho que vai perder um pouco a graça, tá? E é isso, gente. Então vou deixar aí no ar, né, o que vai acontecer nessa segunda situação, mas em resumo, ele meio que vai enfrentar seres ou coisas sobrenaturais e vai chegar no último dia para enfrentar algo muito bam, tipo assim, um monstro top ever, sabe? Tipo, algo muito sinistro que meio que domina as coisas trevosas, pra não dizer o contrário, tá colocando a vida dele em risco e ele vai enfrentar ao 7º dia, no 5º dia, enfim. A gente vai vendo toda essa trajetória que ele fugiu de casa, ele tá na floresta tentando sobreviver, Julie tá ajudando ele vai ficar enfrentando esses inimigos, enfim, ele meio que entra nessa aventura, mas vou confessar pra vocês que pra mim essa foi a parte mais entediante do livro, porque eu achava muito viagem, ou ao mesmo tempo eu achava que as coisas eram muito fáceis pra ele, sabe? Tudo era muito fácil de se resolver. E também eu achei que o Shandy, estando na situação que ele estava, ele foi um pouco chato com a Julie. Eu sei que Julie colocou ele em risco e tudo mais, só que eu acho que ele foi um pouco grosso com ela. E aí, do nada, no final, algo vai acontecer com que, tipo, simplesmente tudo ficasse mil maravilhas. Ele simplesmente, o amor novamente platônico acontecesse, tipo, ele emocionado de novo, a mesma coisa, tipo, viu uma pessoa, se apaixonou e começou um novo namoro. Então, tipo assim, eu achei um pouco clichê demais essa parte do final, tá? Algumas pessoas podem gostar bastante porque é bem meloso, bem romântico. Essa parte aqui do meio que sobrenatural é um pouco interessante, mas como eu falei, eu acho que nesse ponto aqui também pecou muito porque não tem muitos diálogos e sim muitos pensamentos constantes de Shandy. Shandy pensa e reflete muito sobre a vida. Então eu achei às vezes o Shandy um adolescente muito mimado, que me deu um pouco de raiva e que postergou um pouco essa história, né? Eu acho que eu li esse livro em 3 dias e a minha avaliação ficaria entre 2,5 estrelas a 3. Acho que não se passa de 3 porque realmente
essas coisas clichês da história, como romance, como essa parte sobrenatural, como as coisas se encaixavam muito facilmente pro nosso personagem principal, me incomodaram na leitura e não fizeram com que eu tivesse uma trajetória tão boa ao ler esse livro. Eu acho que esse livro funciona muito bem para algumas pessoas que é um público mais adolescente, que não lê tanto sobrenatural ou suspense e que não vai achar muito clichê essa parte, bem como os adolescentes que gostam desse romance mais dramático, mais intenso, né? Porque a gente sabe que adolescente é tudo mais intensificado. Eu acho que para a primeira obra do autor, que o Alex foi o primeiro romance que ele escreveu, e inclusive quando ele era adolescente, eu acho que tem muitos pontos a melhorar na escrita, mas ao mesmo tempo a história, o enredo, a ideia era muito boa. Eu acho que uma ou outra coisa ele poderia mudar na história pra gente ter mais aproveito, vamos dizer assim. Eu acho que poderia ser um pouco mais enxuta a história, talvez em um conto, que a gente conseguiria ter uma história muito mais excepcional, sabe? Mas de resto, eu acho que é uma boa leitura, bem rapidinha, e fica aí a minha dica. Bom, gente, essa foi a resenha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!